Você já se perguntou como poderia funcionar a adaptação reativa do Doomsday? Ficou curioso para saber como? Vem comigo que eu vou te contar. Antes disso, Shone, eu preciso que você entenda a diferença de regeneração para cicatrização. Basicamente, cicatrização é o que a maioria dos nossos tecidos faz, que é basicamente gerar uma cicatriz, geralmente formada por matriz de colágeno, para tampar um sangramento ou um buraco que o nosso corpo sofreu após sofrer alguma agressão. Alguns tecidos do nosso corpo conseguem se regenerar, ou seja, fazer tecido novo funcional em cima, como por exemplo o nosso fígado, mas outros tecidos infelizmente não, como nosso sistema nervoso central ou nosso coração. A diferença entre regeneração e cicatrização é a funcionalidade do tecido que vai cobrir a área lesada. O que isso quer dizer? Se você tomar uma facada, por exemplo, e cortar um músculo, a cicatriz naquele músculo não vai ser funcional, porque ela vai ser basicamente uma matriz de colágeno, você não vai ter músculo ali para fazer a contração. Já se o nosso músculo se regenerasse, apesar da gente ter a cicatriz, ou depois da cicatriz poder até ser reabsorvida, ele faria novas células musculares para que você conseguisse contrair novamente o músculo na área que foi lesada. Então, resumindo bastante, uma cicatrização é uma perda de tecido funcional por uma matriz de colágeno que deixa uma cicatriz. Já a regeneração é necessariamente uma proliferação das células funcionais da área lesada, de maneira que a área que foi afetada volte à sua função original como se nada tivesse acontecido. E na natureza nós temos vários exemplos de animais que se regeneram e animais que se cicatrizam. Por exemplo, o axolote, por exemplo, que é essa salamandra que você está vendo, se você cortar a pata dela, ela vai regenerar uma outra pata no lugar. Isso é uma regeneração. Já se você pegar a maioria dos mamíferos que eu estou lembrando agora, se você cortar a pata deles, eles não vão crescer uma nova pata no lugar. O máximo que eles vão conseguir fazer é cicatrizar a área lesada para poder parar de perder sangue, mas eles não são capazes de regenerar uma pata nova no lugar. Então, obviamente, para o Doomsday ter uma adaptação reativa, ele tem que fazer uma regeneração e não uma cicatrização. Só que além disso, a área que foi regenerada, ela tem que aprender com o que lesou ela, para que futuramente, quando ela for exposta ao mesmo grau de dano, ela não sofra tanto dano assim. E isso que quer dizer adaptação reativa. Quer dizer que ele vai regenerar a parte que foi afetada, mas posteriormente, na hora que você tentar afetar a área da mesma maneira, ele não vai sofrer tanto dano assim, ou não vai sofrer dano nenhum. Então bora para um exemplo um pouquinho mais prático. Você vê o Doomsday na sua frente, para tentar se proteger dele, você começa a atacar fogo nele. Você vê que ele sofre bastante com o fogo e que ele até para de tentar te atacar e ele tem várias lesões teciduais por causa do fogo que você jogou. Mas por que isso aconteceu? Bom, Shonen, as nossas proteínas elas têm uma conformação tridimensional que fazem com que elas tenham uma função específica e possam exercer aquela função da melhor maneira possível. E na hora que essa forma é perdida, ocorre o que a gente chama de denaturação da proteína, ou seja, ela perde a sua conformação tridimensional e passa a ter uma outra formação, geralmente até mais rígida do que a habitual, só que sem essa flexibilidade ela não vai poder, por exemplo, fazer a contração de um tecido muscular. Logo, você não vai conseguir nem andar, porque aquele tecido foi lesado a tal grau que aquela proteína perdeu a função completamente. E é isso que acontece, por exemplo, na hora que você cozinha um ovo. Só que se o Doomsday tiver tempo suficiente, ele consegue regenerar a área que foi afetada pelo fogo, e caso o organismo dele entenda que isso é um processo que ele vai sofrer de novo, ele pode fazer novas proteínas que consigam absorver e depois emitir aquele excesso de calor sem denaturar as proteínas dele. Ou seja, da próxima vez que você tentar jogar fogo em cima do Doomsday, as proteínas dele não vão denaturar, porque ele fez novas proteínas adaptadas a absorver esse calor, geralmente, por exemplo, no espectro infravermelho, e elas não denaturando, ele consegue não sofrer dano nenhum, basicamente, por causa do fogo. Então você vai ter que apelar para uma coisa ainda mais energética. E vamos supor que você tinha à mão uma arma de raios gama. Os raios gama são um tipo de radiação ionizante extremamente deletéria para o corpo. Isso porque eles conseguem afetar a nossa estrutura molecular a um nível atômico. Ela consegue basicamente roubar elétrons dos átomos e fazer ele perder a conformação de algumas estruturas moleculares. Então, basicamente, o fogo ele já estava adaptado porque as proteínas dele se reagruparam de um jeito que elas consigam absorver e emitir aquele calor
sem denaturar, só que os átomos dele, obviamente, não estão preparados para uma rajada energética tão grande. Então sim, assim que você disparasse nele essa rajada energética de raios gama, ele sofreria um dano. Só que se você esperasse tempo suficiente para ele se regenerar, ele poderia fazer novos tecidos, agrupando átomos de uma maneira mais específica para que eles não absorvam a radiação gama de um jeito que mude a conformação estrutural das moléculas dele. Ou seja, mais uma arma não vai funcionar contra ele. E repetindo esse processo várias e várias vezes, com cada vez uma amostra maior do que pode causar dano a ele, ele ficaria virtualmente vulnerável a quase tudo no universo. Só que na minha opinião, para que isso funcione da melhor maneira possível, ele tem que se expor diretamente ao agente que está causando dano nele. Isso porque tem um paralelo muito interessante no reino animal, na minha opinião, que é o da lagartixa. Basicamente, quando ela perde o rabo por algum estresse, por exemplo, ela vê um gato tentando predar ela e ela corta o rabo para tentar fugir através da contração dos músculos da sua cauda, a sua cauda não se regenera no mesmo tamanho que ela estava antes. E isso acontece porque o estresse gerado pelo corte auto-infligido do próprio rabo faz com que o rabo não cresça o tanto que ele deveria. Já quando ela sofre um impacto mecânico, por exemplo, uma pessoa pisando na cauda dela, e essa tração mecânica faz com que o rabo seja amputado diretamente, sem esse estresse aqui de cima, na hora que a cauda dela vai se regenerar, ela consegue regenerar com o tamanho que ela perdeu na hora que ela tomou o pisão. Então, basicamente, na hora que ela não se expõe diretamente a uma tração mecânica, a cauda dela cresce menos do que cresceria caso o impacto que ela sofresse para perder a cauda fosse um impacto mecânico de alguém, por exemplo, pisando, ou no caso do gato mordendo o rabo dela. Então, na minha opinião, para o Doomsday se adaptar da melhor maneira possível ao agente que está causando dano a ele tem que diretamente sofrer aquele dano e não apenas ver o que está acontecendo e sem sofrer o dano diretamente. E depois de sofrer esse dano, ele consegue se adaptar da melhor maneira possível. Fala sério, Sean, eu aposto que você nunca imaginou que num vídeo sobre a adaptação do Doomsday, eu ia comparar ele a uma lagartixa, é ou não é? Se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se vocês quiserem ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.